Então, se você já assistiu alguns vídeos no nosso canal e simpatiza, gosta do tema que nós desenvolvemos, então se inscreva lá para dar uma força ao nosso canal, dê like e, se possível, se torne membro e veja como é fácil contribuir para que nós possamos continuar existindo e contribuindo para a elevação da consciência coletiva do nosso planeta. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Tá bom, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Experiências Luminosas. E eu sei que você mora em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, não é isso? Visconde de Mauá, no estado do Rio de Janeiro. Quero até aproveitar para pedir para as pessoas aí, se tem alguém de Visconde de Mauá que assiste nosso canal, comente lá nos comentários para eu ficar sabendo que tem gente aí também. Eu acho meio difícil, porque aqui são 3 mil habitantes, é um lugarzinho pequenininho, é um lugar turístico, sabe? 3 mil habitantes? 3 mil habitantes, aqui é pequeno, muito gostoso, é lindo, uma natureza incrível, mas é um lugar pequeno, é um lugar turístico. Mas aqui em Resende tem muitas pessoas que assistem inclusive meu canal. Pronto. Se tiver alguém aí assistindo nessa região e especificamente aí, quem sabe, né, em Visconde de Mauá, vai ser até curioso, né? Um lugar com pouca gente, mas que tinha alguém assistindo no nosso canal. Bom, então, depois você vai ter a oportunidade também de falar do seu canal, né? Falar aí do seu... e divulgar seu canal também aqui. Mas gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas e dissesse aí o que você faz, falasse um pouco de você, para a gente poder entrar no seu relato, de fato. Okay. Primeiro eu quero agradecer, né, essa linda oportunidade que você está me dando. O que eu vou contar hoje aconteceu há 15 anos atrás, e eu nunca contei para poucas pessoas, e as pessoas ficaram me olhando, tipo, cri, 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 sabe? E aí eu guardei aquela certeza que eu tive aquele dia dentro do meu coração. Mas hoje você me deu essa oportunidade, e eu te agradeço muito, e agradeço a todas as pessoas que também estão assistindo, e espero que vocês sejam edificados com o que eu vou contar aqui hoje, porque eu fui, a minha vida mudou. Bom, meu nome é Silvana Pires, eu sou terapeuta vibracional e reprogramadora mental. E nesse tempo em que isso aconteceu, foi 15 anos atrás. E naquela época, eu era pastora de uma igreja, e assim, aconteceu algo incrível na minha vida aquele dia, e eu nunca contei, né? Eu guardei isso para mim. Mas agora vamos colocar isso tudo para fora, isso ficou dentro de mim, né? E eu quero muito que seja assim, algo que não edifique as pessoas, né? Porque Paulo tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e dentro da igreja se sentindo culpados, sabe? Achando que estão todos errados e que vão para o inferno, essas coisas todas. E isso acabou para mim aquele dia. Aquele dia, do que aconteceu, eu fiquei assim, entendendo que a coisa não é do jeito que inclusive, eu pregava. Né? Mas pregava por falta de conhecimento. Eu tinha o conhecimento do que estava escrito ali na Bíblia, mas não tinha uma experiência. E depois dessa experiência, eu entendi que as coisas eram diferentes. Isso me fez mudar, inclusive, a forma de ministrar, e, inclusive, o fato de eu ter mudado a forma de ministrar também não foi aceito pela igreja. Enfim. Você hoje não é mais pastor, né? Mas tentou continuar sendo depois da experiência. Depois desse acontecimento, aí eu abri uma igreja, né? Porque a experiência foi tão impactante que eu saí de cima do muro e botei a cara no ministério. E aí eu fiquei mais 9 anos ministrando e sendo pastora. Antes eu era uma pastora auxiliar. Então, quando acontecia alguma coisa em alguma igreja, eu ia para fazer as pregações, orar, enfim, né? Mas não era titular. E daí, depois desse acontecimento, eu fiquei mais esse tempo, né? Como pastora. Não, mas eu fiquei curioso que você disse assim... A igreja não aceitou a forma como eu estava ministrando. Que igreja? A sua mesmo não aceitou? A que você fundou? Não, eu não fundei. Eu era membro de uma igreja, né?
Sim. E o que eu quero dizer, quando eu terminar de contar, né, o que aconteceu, assim, o que eu quero dizer com essas palavras é que, de verdade, a igreja não está preparada para Jesus. Ainda não está, né? Ainda não está preparada para Jesus. Pois é. E, assim, quando você tem uma experiência pessoal com Deus, é diferente de quando você ouve falar, né? Isso transforma a gente, isso muda a gente, isso faz com que você fique íntima de Deus, sabe? Isso é muito, muito importante. Assim, eu tenho alguns anos que eu já estou fora da igreja, mas, assim, o que eu aprendi naquele dia me persegue até hoje, é a minha vida, é a minha história. Inclusive, o meu canal é sobre física quântica e espiritualidade. Então, assim, eu falo sobre uma série de coisas, sempre trazendo a luz da Bíblia, né? Mesmo não sendo pastora. Eu sempre brinco assim que eu saí da pastora, mas a pastora não saiu de mim. Então é isso. Certo. Então fique à vontade para seguir o seu roteiro e eu vou anotando aqui algumas questões para depois a gente retomar. No final, quando você terminar o seu relato, eu terei a oportunidade de fazer algumas perguntas ou trazer algumas questões que foram levantadas pelo seu relato. Tá bom. Bom, como eu já falei, isso aconteceu há 15 anos atrás. Eu tenho uma filha, o nome dela é Rayana, e ela era uma adolescente, né? Ela tinha 12 anos na época. E eu preciso... A história, na verdade, aconteceu comigo e ela. Mas antes de eu contar o que aconteceu, eu preciso ir uma semana e meia atrás desse fato, porque isso vai ser importante lá na frente. Certo. Eu estava visitando uma igreja, uma amiga minha estava de aniversário e ela me convidou para ir numa igreja. Para falar a verdade, era uma igreja tão pequena, isso aqui em Visconde de Mauá. Eu morava aqui, depois eu fui embora, fui para o Rio Grande do Sul, fiquei lá muitos anos e agora tem 1 ano e meio que eu voltei para cá. Mas naquela época a gente morava tudo aqui. E aí tinha uma festa nessa igreja de aniversário e ela me convidou para participar dessa festa. Eu não sei explicar como que funciona, né, a igreja, porque foi uma coisa que aconteceu naquele dia. Eles receberam na igreja a visita de um membro da igreja, eu não sei, eu acho que era um ministro da igreja, mas eles chamavam eles de mensageiros. Eram homens que se separavam totalmente, né, de todas as coisas do mundo, e eram homens que se diziam homens santos, porque havia realmente uma separação, inclusive o celibato. E esses homens, quando eles vinham, eles praticavam curas, era muito lindo, sabe? Aquele ministério era bonito de ver. E eu fui nessa festa, né, e quando cheguei lá, no meio do culto, né, esse rapaz, vieram 2, né, e um deles estava ministrando, e ele chamou. Ele disse assim, a senhora vem aqui na frente e vem com a sua filha. E aí eu fui lá na frente, né, não sabia o que ele ia me dizer, né, e eu não gosto dessas coisas, não gostava, né, dessa coisa de profecia, realmente, assim, não gostava, sabe? E aí eu fui, né, e quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, você abraça sua filha agora. E eu abracei a minha filha, mas quando eu abracei ela, eu senti o poder de Deus ali naquele movimento que estava sendo feito, né? E ele disse para mim assim, ó, você vai passar por um momento, por uma prova, e esse momento você vai ficar sozinha com a sua filha. Ninguém vai poder ajudar vocês, vai ser você e a sua filha. E eu quero que, assim como você abraçou ela agora, você abrace ela nesse momento como Cristo abraça a igreja. E eu fiquei também, né? Cri, sabe? Não entendi nada. Vim para casa meio desconfiada com aquela conversa, né? Mas daqui uns dias eu tirei da minha cabeça, né? Passou. E aí, passou acho que 1 semana e meia, 1 semana por aí. Um dia, numa tarde, no final de tarde, era mais ou menos assim, umas 4h30, 5 horas. A minha filha veio e disse para mim assim, mãe, eu vou andar a cavalo com o meu primo Gabriel. E eu falei assim, tá bom. Ela disse assim, que eles sempre faziam, porque a tia dela, eles alugavam cavalos. Aqui é turístico, como eu falei, então eles alugavam os cavalos para os turistas, né?
e ela tinha muitos cavalos. Tudo pangaré, não era cavalo bom, mas tinha cavalo. Né? E para criança, isso aí é tudo de bom, né? E aí ela disse, eu vou andar a cavalo com o Gabriel. Eu falei, então tá bom. E ela saiu. E quando ela me deu um beijo, né, ela disse, então tá, mãe, tchau, te amo. Aconteceu, quando ela foi saindo, aconteceu uma coisa que já tinha acontecido e ainda acontece até hoje, né, comigo, que era uma coisa sobrenatural que acontecia. Quando uma coisa muito séria ia acontecer, a impressão que eu tinha é que o mundo parava. Assim, eu não sei explicar, Paulo, é como se tudo parasse, sabe? Como se o tempo parasse. E ela foi andando assim, e eu fiquei olhando para ela, e de repente tudo parou. Assim, foi uma questão de segundo, eu fiquei assim suspensa, né? Olhando para aquela cena, mas logo voltou ao normal, e eu também fiquei em paz, falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Mas eu não liguei que essa alguma coisa ia acontecer comigo, porque sempre quando o tempo parava, acontecia com outras pessoas, em outros lugares. Por exemplo, né? O 11 de setembro. O que eu tenho a ver com isso? E isso aconteceu comigo. Eu morava em Minas Gerais, em Cristina, e quando aconteceu o fato, o mundo parou para mim. E eu fiquei alguns minutos assim, né, suspensa, e depois voltou. Só no final da tarde é que eu fui ver na televisão o que tinha acontecido. Então, assim, quando alguma coisa muito grande vai acontecer, acontece isso comigo. Você não me pergunte por quê, porque eu não sei, sabe? Mas acontece. E aí tá, eu entrei para dentro de casa, vim fazer as minhas coisas, dali mais ou menos uns 15 ou 20 minutos, alguém gritou na minha porta aqui. E eu fui atender, e aí a pessoa falou assim para mim, a sua filha se acidentou, ela caiu do cavalo, e os turistas encontraram ela na rua, caída, e eles levaram ela para Visconde de Mauá, e eles estão pedindo para a senhora ir lá, porque ela é menor, ela tinha 12 anos, ela não pode ir para a cidade sem uma companhia de um adulto. E aí eu peguei o carro, né, e fui desesperada até Visconde de Mauá. E quando eu cheguei lá, ela já estava nessa... Eu não vou chamar de ambulância, porque, na verdade, era uma Fiorino daquelas altas atrás, sabe? E lá dentro tinha uma maca e tipo um banco grudado, assim, onde as pessoas sentavam. Então, deixa eu te explicar como era aqui naquela época. Aqui era tudo estrada de chão. Hoje é tudo lindo, tudo asfaltado. Mas há 15 anos atrás era tudo estrada de chão. Saindo da Dutra para cá, você vai andar 42 quilômetros na estrada de chão. E uma buraqueira que era. Aí você imagina eu com uma pessoa dentro de uma ambulância nesse estado, que eu estou te falando, uma Fiorino velha, sabe? E a gente descia essa serra, tá? Então, o que aconteceu ali? Eu deixei o carro do jeito que estava lá, até de porta aberta, os outros que fecharam, e entrei dentro da Fiorino e começamos a ir para Resende, porque daqui para Resende é 42 quilômetros e era o único hospital mais próximo. E nesse lugar onde ela estava era um posto de saúde. Então, não tinha nada para fazer com ela ali, né? Já comecei a ficar emocionada. Sabe? Gente, como uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás pode mexer tanto, né, com o coração, com a alma de uma pessoa, com o espírito de uma pessoa. E aí, na hora que a gente foi sair, esse meu sobrinho que estava com ela, ele falou, deixa eu ir junto, e entrou dentro dessa Fiorino junto, né? E como eu fiquei sentada nos pés da maca, e ele na cadeirinha, naquele banco grudado na parede da van, e a gente começou a descer. E era muito buraco. E aquilo batia, e ela começou a ter convulsão. Ela se batia, e depois ela meio que desmaiava, sabe? Então, ela teve a primeira, eu fiquei apavorada, gritei com o motorista, um lá dentro era enfermeiro, aí ele veio, olhou, e ela voltou, né? E aí a gente continuou mais uns quilômetros, buraco afora, né? Eu nem era rua fora, buraco afora, sabe? A gente continuou mais um tanto, né? E ela teve de novo outra convulsão. E essa foi mais forte do que a primeira. Inclusive, eles entraram, né, para acalmar ela e tudo, e daqui a pouco ela meio que desmaiou e ficou meio inconsciente.
E eu, assim, eu fiquei apavorada, porque quando ela fazia isso, a impressão que eu tinha é que ela ia morrer, né? Porque ela se batia muito, 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 muito. E faltava muito tempo ainda, né, para a gente chegar, quando isso estava acontecendo. Aí continuamos a estrada, né? E na terceira vez que ela teve isso, ela se bateu muito, Paulo, mas muito, 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 muito mesmo, sabe? Eu tive que segurá-la, né? E aí, quando eu soltei ela, que ela deu aquela relaxada, eu falei, vai passar, né? Eu soltei ela, porque ela estava machucada, não podia tocar nela, né? Então, eu só podia acalmar para ela não cair, apesar dela estar amarrada ali. E aí, quando ela fez isso, ela começou a sacudir assim, e ela fez assim, inspirou profundamente, e depois ela soltou. E quando ela soltou o ar, eu vi que ela foi embora. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo, se tiveram experiência de ver uma pessoa morrer, mas a impressão que dá é que a vida sai até dos poros. E ela ficou ali, naquela cena, nem sei quantos segundos isso demorou, né? E aí, quando eu fui para sacudir ela, que eu fui de novo para tentar reanimar ela, né? Quando eu me movi para fazer isso, eu fui impedida. Uma mão enorme. Essa aqui é a minha mão, tanto pensa numa mão o dobro dessa. Tá? Essa mão enorme me segurou por aqui, ó. E eu pude ver essa mão. Ela era uma mão perfeita, branca, perfeita. Eu nunca vi uma mão tão bonita. E ela tinha uma luz nela, era uma luz como uma aura, sabe? Ao redor daquela mão. Aquela mão me segurou assim. Mas ao mesmo tempo que eu senti a mão me segurar e que eu não pude ir para frente, aquela mão também me tirou do corpo. E aí eu me vi fora dessa van, fora desse carro, e abriu assim, como se fosse um portal. Porque era mata, né, dos dois lados. Então, naquela mata, abriu uma porta, e era como se fosse uma coisa meio rosada, brilhante, também rosada, tipo um rosinha tutti-frutti, sabe? E eu me vi, quando a mão me tocou, eu me vi já ali naquele lugar, ali naquele portal. Eu pude ver, assim, que era grande, que dava para passar 5 pessoas por ali, assim, um do lado do outro, sabe? E aí eu andei. Quando eu cheguei ali naquele lugar e eu comecei a andar, eu vi que tinha uma pessoa do meu lado, mas só depois que eu atravessei aquela névoa, aquela coisa, e foi questão de segundos, é que eu entendi o que estava acontecendo. Entendi entre aspas, né? Porque aí eu já não estava mais na mata. Eu estava como se fosse uma outra dimensão, ali junto mesmo, sabe? E aí nós passamos, e quando eu olhei quem estava do meu lado, ai, meu Deus, começa o coração meio querer sair pela boca, sabe? A gente revive, né, quando conta, né? É assim. E olha que eu já chorei bastante hoje, Paulo, sabe? Pensando nisso. E tinha prometido que não ia abrir a boca e chorar aqui, sabe? Não, mas fique à vontade, deixe correr a emoção e você vai parando e depois continua, não force nada. Dá para fluir bem. Tá bom. Quando eu atravessei, que eu vi que eu estava num outro lugar, eu comecei a sentir em mim, não do lado de cá, mas depois que eu passei, sabe? E era como se fosse uma fumaça só, e do outro lado tinha outro ambiente. Eu me vi num lugar assim, ó. Vou descrever o lugar primeiro, tá? Para depois dizer o que eu estava sentindo. Era um campo de trigo enorme. E assim, do lado de cá e do lado de lá que eu olhei, tinha trigo, até onde a vista alcançava. Mas eu tinha certeza que aquele portal atrás não tinha se fechado. É uma coisa que eu não sei explicar, mas eu sentia que ele estava aberto ainda. E eu comecei a andar e eu vi aquilo. O céu era azul, muito azul, bonito. E lá na frente, tipo assim, uns
500 metros ou um pouco mais, tinha um rio. Que cortava também, assim, todinho o Trigaral, né? Cortava lá na frente. Era um rio muito bonito. Tinha umas palmeiras. Ele era muito limpo. A gente podia ver, pareciam aquelas coisas que o homem faz como é que fala? Como é que fala, Paulo? Fugiu a palavra. As pessoas que fazem jardim, esqueci o nome. Jardineiro? Parecia. Não é jardineiro, é outro. Enfim. Você diz paisagismo? Paisagismo. Parecia uma coisa de paisagismo, sabe? Um projeto, um ambiente projetado. Sim, um ambiente projetado e lindo, maravilhoso, né? Voltando para o lado de cá, né? Onde eu estava, quando eu vi essa cena. Eu olhei para cá e vi o Trigaral. Quando eu olhei para cá, eu vi a pessoa que estava do meu lado, né? Era um ser. Eu não vou dizer que era um homem, mas era um ser. Ele devia ter uns 2 metros. Eu tenho 1,63 m. E eu batia para cima do cotovelo dele. Para você ter uma ideia do tamanho que ele era. E ele estava com uma veste branca. Não muito branca, ela era um branco leitoso, sabe? Tipo um algodão, uma coisa assim, muito bonito também. Mas ali não tinha mais aquela luz que eu tinha visto do outro lado. Era uma pessoa, e eu não podia ver o rosto dele, porque ele estava assim, e eu estava aqui, né, embaixo, né, sabe? Então eu olhava assim para ele, sabe? E eu percebi que ele estava com a Rayana no colo, a minha filha. E a gente começou a andar. Isso é muito interessante, porque eu olhava para o chão, e aí eu via meus pés pequenininhos perto do pé dele, né? E ele estava descalço. E eu também estava, só que na minha vida normal eu não estava descalça, eu estava com calçado, porque eu estava indo para o hospital, né? Eu olhava para os meus pés e a gente começou a andar ali no meio daquele Trigaral. E aí é interessante que nós começamos a conversar. E a conversa, Paulo, que a gente falava, sabe, era essa. Eu me sentia dentro de uma experiência de alegria, de compaixão, sabe? Era um amor tão profundo, uma coisa tão maravilhosa que se traduzia em alegria. Sabe criança quando faz uma coisa e fica alegre demais? Sabe? Eu voltei a ser criança naquele momento. E eu vinha meio que saltitando, sabe, do lado dele, só que eu fazia algumas perguntas, eu perguntava, e o fulano? Hoje eu não lembro mais o nome dessas pessoas, sabe? Pessoas ou seres, não sei. E eu dizia assim, e o fulano? E aí a resposta vinha, sabe, que o fulano também estava lá dentro. E aí, à medida que a gente foi andando e que eu fui fazendo essas perguntas, né, das pessoas que eu conhecia que estavam lá dentro dos muros. Ok, naquele ponto ali onde a gente já estava, eu já conseguia enxergar melhor. Então, o que eu via? Depois do rio, eu via uma areia muito branca, e essa areia, assim, também era um espaço grande, né? E depois da areia tinha um muro, que parecia ser de marfim, porque parecia que era branco também. Então, meio que se confundia com a areia, que era branca. Mas era um muro muito alto. E dentro desse muro, tinham pessoas morando lá. As pessoas que eu estava perguntando moravam lá. E eu morava lá. Morava lá? Eu morava lá. Ou já tinha estado lá? É como se você... Não, eu moro lá. Eu só estou a passeio aqui na Terra. É como se nunca tivesse saído de lá, né? Então, eu moro lá. Lá é meu lugar. Só que, naquele momento, eu estava encarnada. Estava na vida, né? E eu comecei a perguntar das pessoas. E o fulano, e o ciclano. E a gente começou a conversar. E eu, alegre, feliz, saltitante, que eu estava voltando para casa. Ali, eu não lembrava de que tinha tido um acidente, que a minha filha estava nos braços dele, eu não me lembrava nada disso, eu só me lembrava que eu estava indo para casa e que eu ia ver o fulano, que ia ver o ciclano. Então, começou a cantar uma música. Era uma música, na época, eu gostava dessa música. Eu não sei se eu posso cantar um pedacinho dela, Paulo. Depois você corta, senão... Deve cantar, é bom.
É porque, pelos direitos, né? Não sei se pode. Não, mas quando tem a orquestra, a gravação, e a gente repete a gravação, pode dar problema. Mas se você cantarolar a música aí, não tem problema nenhum. Tá. Então, vou começar de novo a partir daqui. Enquanto a gente caminhava, eu comecei a escutar uma melodia. Eu vou tentar explicar, tá? O que acontecia com aquela melodia. Aquela melodia, ela não é como quando a gente vai assistir uma coisa, um show, e você escuta a coisa que vem de lá até você. Não. Aquelas vozes, elas permeavam tudo que estava ali. É como se eu nem sei explicar, sabe? É como se eu estivesse dentro de uma caixa de som mais suave, sabe? Aquela música, ela tocava. E as pessoas que estavam lá dentro, elas estavam cantando essa música. E essa música, ela foi gravada pela Voz da Verdade, mas eu não sei se é de autoria deles ou se é da harpa, não sei se ela é clássica. Mas é uma música que eu gostava na época e eu escutei eles cantando essa música, tipo num coral. Como é o nome da música? Lembra do nome da música? Eu sei cantar a música, eu escuto a música, eu choro toda vez que eu escuto, sabe? Eu vou cantar um pedacinho, porque se tiver alguém aqui que conhece a música, vai me entender, tá? A música, o nome dela é Além do Rio Azul. E ela a parte assim, mais linda dela, que eu estava escutando ali, era isso, assim, ó. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. E eles estavam cantando isso num coral, numa melodia que permeava todas as minhas células, tudo que eu era, tudo que estava, a natureza, tudo. É como se estivesse em tudo. Eu já ouvi essa música, eu devo ter ouvido no rádio, alguma coisa assim. Não é estranho, não, para mim. É bonito, muito bonito. Inclusive, você enviou para mim depois o link, eu ouvi a música e vi que eu já conhecia, de fato. Então, e aí, Paulo, e a gente continuou, e eu comecei a escutar aquela música. Foi quando me chamou a atenção no Depois do Rio, porque eu queria ver de onde estava vindo aquela melodia. E eu vi que lá dentro daqueles muros tinha uma cidade, tinha pessoas morando lá, e eles estavam lá cantando essa música, e era para nós. Não sei se era para a Rayana, que estava chegando, né? Ou se era para eu me lembrar de casa, não sei, sabe? Mas eu sei que eles estavam cantando isso, né? E eu vim ali naquela felicidade, que nem criança, né, brincando ali. Né? E aí, num certo momento, eu falei isso. Eu falei, ai, que bom que eu vou ver todos hoje. E aí, aquela pessoa que estava comigo olhou para mim e disse, ainda não. Hoje não é o seu dia. Quando ele falou isso, foi a hora que eu me dei conta. Eu voltei a lembrar de que tinha havido um acidente, que a minha filha estava nos braços dele e que eu estava tendo uma experiência ali que não era natural, que eu voltei a lembrar dos acontecimentos. E eu não consegui mais andar. É como se eu tivesse ficado paralisada. E ele continuou andando com ela nos braços. E eu só via ele de costa andando. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu tentava andar atrás, sabe? E eu não conseguia. E eu ali, parada, não conseguia nem para frente, nem para trás. E aí eu entendi, naquele momento, que a minha filha tinha morrido e que ele estava levando ela, e que no outro dia eu ia ter que enterrar a minha filha. Eu me lembrei disso. Paulo, eu não sei te explicar, assim, quanto tempo as coisas acontecem lá do outro lado, sabe? É muito esquisito o tempo do outro lado. Parece que acontece um monte de coisa, porque as informações, elas não vêm assim como a gente está fazendo agora, tu pergunta e eu respondo. É uma coisa mental que vem muito rápido. E ele foi andando, sabe? E eu comecei a gritar. E eu disse assim, ó, não leva ela! E aí ele continuou andando, e eu gritei de novo, não leva ela, não leva ela! E aquilo foi saindo de dentro de mim como um grito de desespero, sabe? E
no final, eu gritei assim, ó, por amor de mim, não leva ela. E quando eu disse isso, por amor de mim, porque eu poderia ter dito por amor de Deus, eu poderia ter dito qualquer outra coisa, mas eu disse por amor de mim. E o que o meu espírito queria dizer? Se tu me ama, não leva ela. Mas saiu essa frase, por amor de mim, mas num grito estrondoso. Esse grito, assim como aquela música permeava todas as coisas, esse grito fez assim, ó, pá! Parece que foi em todos os lugares onde existia, todo o universo, dá a impressão que está ecoando isso até hoje, e ecoa dentro de mim também, sabe? Quando eu falei, por amor de mim, não leva ela. Ele parou. Ele não olhou para trás, ele só parou. E aí, eu estava dentro da van de novo. E ela, que estava ali desmaiada, ela fez assim, e voltou. Naquilo, eles abriram, o motorista já estava abrindo a porta daquele carro, a parte de trás. Então, eu acho que ali deve ter passado uns 30 segundos. Sabe? Foi o tempo dele estacionar o carro, né? E dar a volta e abrir. E eu fiquei assim, ó, sabe? Eu não fiz nem festinha quando ela acordou. Eu fiquei assim, sabe? Fiquei sem. Ai. Uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Quando ele estava indo, né? Para frente, assim. Eu falei, como que ele vai atravessar aquele rio? Não tinha ponte, não tinha nada. Como que ele vai atravessar aquele rio? E a resposta veio imediatamente para mim. Eu ando sobre as águas. Aí, naquele momento, eu entendi que ou era Jesus, então, ali, que eu acredito que era ele, ou todos andam sobre as águas lá. Mas eu acredito que era ele. E eu fiquei ali, sabe, olhando aquilo, e aí os caras me tiraram, e eu fiquei assim, sem saber o que fazer, eles me tiraram de lá de dentro para poder atender a menina, e falaram, não, ela tá bem. E quem chamou foi o rapazinho que estava ali dentro, né? Ele não viu nada disso. Ele só disse que eu fiquei quieta. E que ele viu que tinha acontecido alguma coisa e ele gritou para eles pararem, mas que eu tinha ficado quieta. E aí ele falou, não, tá tudo bem, a gente vai conseguir chegar. E ela ficou com os olhos abertos, me olhando, e não teve mais convulsão, e nós fomos para o hospital. E eu fiquei calada ali, porque eu não sabia o que dizer do que tinha acontecido, né? E quando nós chegamos no hospital, ela foi atendida daí, né? E o médico perguntou para mim o que tinha acontecido, eu falei o que tinha acontecido, e eu falei, não, mas não se preocupa não, doutor, vai dar tudo certo, ela vai ficar bem. Eu comecei a dizer pro médico que estava tudo bem. E ele falou que não, que tinha que fazer uma tomografia, que tinha que fazer não sei o quê, não sei mais o quê, que ela tinha que... Enfim, os procedimentos médicos. Daí eu falava, calma, doutor, tá tudo bem. Eu parecia aquela mulher da Bíblia, sunamita, sabe, que estava com o filho morto nos braços, e tá tudo bem, sabe? Igualzinha a ela. E aí, realmente, ela foi fazer a tomografia, né? E lá aí eles detectaram que ela não chegou a ter um traumatismo, mas ela teve uma fissura, uma rachadura. Eu vou falar do jeito que eu sei, porque eu não sou médica, né? Não preciso saber o nome certo. Mas ela quase quebrou, sabe? E que daí criou um coágulo por baixo, né? Do cérebro, porque ela caiu do cavalo e o cavalo pisou em cima da cabeça dela, bem aqui, ó, né, com ferradura. E aí criou um coágulo por baixo e estava criando outro coágulo por cima do crânio. Ai, Jesus. E o maxilar é que assim ela deslocou ele. Então ela foi inchando, né? E ela ficou com a boca torta para um lado e com um galo da cabeça desse tamanho assim, e toda roxa. E aonde porque ela rolou e o cavalo rolou com ela. E depois ela parou e ele pisou, então ela ficou toda cheia de escoriação, toda machucada. E a partir dali ela foi hospitalizada e era muito engraçado, porque
os parentes vinham visitar, né? No outro dia todo mundo foi visitar, as tias dela, inclusive a dona do cavalo, né? Foi visitar, né? Para ver o que tinha acontecido. Chegaram lá, viram aquele monstrinho, porque ela ficou um monstrinho, né? Imagina, pela cabeça, né? Sim. Tudo inchada, né? Ficou horrível. E eu dizia, tá tudo bem, ela tá ótima, ela vai ficar boa. Por que eu falava isso, Paulo? Porque eu entendia da seguinte forma, né? O acidente não tinha como mudar. Já tinha acontecido, né? E também não tinha como mudar o que Jesus fez, que foi trazer ela de volta. Então, se ele trouxe ela de volta, não trouxe para ela ficar mal, né? Trouxe para ela se recuperar e ter uma vida normal. E isso nós ficamos ali no hospital mais uns 15 dias. E aí depois, né, ela não baixava esse coágulo, ela não falava direito, ela não conseguia falar, ela falava um idioma que, se tivesse celular, hoje eu ia gravar para ver se era um idioma, porque ela repetia as mesmas palavras, naquela época não tinha celular, para gravar e colocar lá no Google Tradutor para ver que idioma que era, sabe? Ela falava uma linguagem totalmente diferente. E uma das coisas que me remeteu daí aquela palavra que o mensageiro trouxe para mim, foi que a Rayana, minha filha, ela não conhecia ninguém. Nem pai, nem tia, nem colega, nem melhor amiga, nem irmão, ninguém. Ela não conhecia ninguém. Ela só conhecia eu. Ela só sabia que eu era mãe dela. O resto, ela demorou 2 meses para reconhecer as pessoas, que já era uma sequela do que tinha acontecido. Mas eu e ela, nós ficamos juntas, sim, sozinhas, né? Sozinhas, entre aspas, porque a gente teve Jesus ali para auxiliar a gente, mas sozinhas em comunicação, porque ela não conhecia ninguém. E não sei, não tem explicação o fato dela saber que eu era mãe dela e ela tinha as minhas lembranças, mas não tinha as lembranças das outras pessoas. Isso demorou uns 2 meses para mudar. Sei que nós ficamos lá uns 25 dias para poder, porque os médicos não acreditavam que ela ia ficar bem por conta dessa situação toda, né? Mas eu sempre firme, ela vai ficar bem, ela vai ficar Mas bem, ela não precisou operar, foi só um tratamento mesmo? Não, foi só o tratamento mesmo, e assim, ela ficou muito esquisita, sabe? E ela voltou totalmente diferente dessa experiência. Ela não lembra de nada. Ela disse, mãe, eu só me lembro a hora que eu caí do cavalo, e 2 meses depois, quando a amiga dela, a Catarina, entrou dentro do quarto e falou com ela, ela disse que se lembrou da Catarina, e a partir dali continuou vindo as lembranças das outras pessoas. Mas a Rayana, ela mudou assim, eu não vou dizer 100%, mas uns 80% ela mudou. Ela não era mais a mesma pessoa depois desse acidente, depois dessa experiência. E eu, né, não preciso nem te dizer o tanto que eu mudei, né, porque aí a minha vida deu uma alavancada para o outro lado e mudou tudo totalmente. E esse foi o momento que eu tive com Jesus, e isso faz 15 anos, e isso me abençoou até hoje, pelo fato de saber que ele estava ali comigo, e que realmente me ama, porque tinha um plano, que foi abortado no meio do caminho, porque eu clamei e pedi se ele me amasse, deixar ela aqui comigo. E isso é uma coisa que eu não consigo esquecer, sabe? O jeito que a palavra chegou até ele, foi dessa forma. Essa é a minha experiência. Certo, ótimo. Então, a gente pode partir para algumas perguntas, né, alguns questionamentos. Daí a gente vai desenvolvendo mais um pouco, né? Tá bom. Eu achei interessante porque é uma história muito diferente, assim, e ao mesmo tempo tem elementos das outras. Por quê? Eu poderia dizer que a sua filha sofreu um acidente e quem teve a EQM foi você, né? Eu nem chamo de EQM, eu chamo de experiência fora do corpo, porque eu não estava morrendo. Não foi um EQM por conta do conceito de EQM, né? Que a EQM, quem tem é a pessoa que sofre o acidente. Mas você teve uma experiência fora do corpo, semelhante a uma EQM, porque a EQM nada mais é, pelo meu entendimento, do que uma experiência fora do corpo, muito profunda, né? E num momento de morte, né? Normalmente provocada por uma fraqueza do corpo, ou de um impacto muito forte, ou até da morte mesmo do corpo, morte. Né? Mas a morte não deixa de estar envolvida nisso, né, Paulo? Porque ela estava morrendo. Ela estava morrendo. É interessante. Eu acho que o mensageiro colou nós duas aquele dia, sabe? Pois é. Aí ela estava morrendo, você é que teve uma experiência fora do corpo naquele momento,
E o interessante é que as duas foram transformadas depois, né? Você, Sim. que teve a consciência de ter tido aquela experiência, e ela, mesmo sem lembrar, também Foi. passou por uma mudança. Eu até brinco com ela que Jesus levou a minha filha e trouxe outra para ocupar o corpo dela. Aquela ele não pôde devolver, mas ele não deixou você sem filha, né? Eu brinco com ela, você não é minha filha, não. Você foi abduzida aquele dia. Eu brinco com ela. Mas pelo menos ele trocou por uma melhorzinha. Então, é uma coisa que eu também não consigo explicar. E assistindo essas EQMs, um dia eu vi um rapaz falando sobre isso, sabe? Eu não sei se eu vou aceitar isso ou não. A única coisa que eu te digo é que quando eu voltar para casa, que você já te disse na minha casa, né? Eu vou perguntar essas coisas para Jesus, sabe? O que aconteceu aquele dia. A Rayana, ela voltou assim, outra pessoa. Não, é como se é o mesmo corpo, mas os hábitos dela eram outros. A Rayana era uma menina assim, ela era raivosa, sabe? Tipo, se precisasse encher de porrada as meninas na escola, ela fazia, mas super inteligente, para frente, não tinha vergonha de nada, sabe? Era uma pessoa super extrovertida, né? E quando ela volta uma pessoa centrada, né? Ela era ótima em matemática, ela ganhou até prêmio, ela volta sem saber fazer um cálculo, tinha que fazer na calculadora. Ela deixa de ser a respondona, voltou a sendo uma menina submissa, até às vezes me incomodava aquilo, porque eu queria que ela tivesse a opinião dela. Então, a sensação que eu tive a partir dali foi que eu estava criando uma outra pessoa dentro do corpo dela. Eu não sei explicar essa sensação também, Paulo. Não sei o que aconteceu ali, sabe? Mas só de tu estar nos braços de Jesus pode se transformar muita coisa, né? Ou Jesus levou ela mesmo e botou outro espírito ali dentro, sabe? Um dos dois, a gente vai saber depois. Mas ela mudou totalmente, assim. E assim, eu não tenho palavras, assim, eu sempre fui grata a Deus, porque essas mudanças, elas foram para melhor, né? Porque ela era uma menina meio tipo sem controle, sabe? Eu não conseguia controlar, ela fazia o que ela queria. E de repente ela volta sendo uma pessoa que me pergunta se pode, se não pode fazer. E, enfim, ela foi uma menina que não me deu trabalho. Em nada. Sabe? O único trabalho que ela me deu foi esse aí. Ela hoje está com que idade? Ela tem 28. 28. Casou já, não? Casou esse ano. Uma festa linda. Legal. Mas não teve ainda você não tem um netinho ainda, não? Ela está fazendo faculdade, né? Então ela disse só depois da faculdade. E aí disse que vai me dar um neto só. Eu falei que eu vou orar para vir 2 de uma vez, então. Para compensar, né? Agora, voltando para a sua experiência. A natureza dessa experiência a gente pode comparar com uma experiência fora do corpo. Num momento traumático para você, não deixa de ter sido. Não foi um trauma físico, mas foi um trauma emocional. Sim. Você estava ali completamente traumatizada por aquela cena que você estava vendo, inclusive a sua filha morrendo na sua frente, né? Isso pode ter provocado um impacto, né? Que levou você a ter uma experiência, mas você nunca tinha tido nada antes dessa natureza, não, né? Nessa magnitude, não. Eu já tinha tido, que nem eu te contei, né? Que essa experiência do tempo parar, né? Sim, algumas coisas assim. Meio, muito difícil. Teve uma vez aqui mesmo, né, que o tempo parou e mais ou menos umas 2 horas depois a gente soube que aqui é a minha casa e tem um rio aqui atrás e do outro lado é Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, num mercado, o dono do mercado esfaqueou a esposa com 16 facadas. Então eram coisas assim, sabe, que era sempre uma tragédia quando o mundo para. E sim, agora eu fico mais atenta, porque se isso acontece, eu já sei que vai vir uma coisa grave, né? Mas só não me pergunte por que eu sentia isso, né? E enfim, assim, várias outras coisas, né, que aconteceu, assim, durante a minha vida, sabe? E, assim, que eu vejo que nós não estamos sozinhos, a gente sempre tem uma comitiva, sabe, que está junto com a gente. E eu digo comitiva porque eu acredito que são muitos que estão aqui para nos auxiliar. Era uma coisa que uma pastora não podia dizer, mas eu sabia que era assim.
Então, assim, no parto do meu filho, por exemplo, também numa experiência de quase morte, né? Eles estavam perdendo a minha vida no parto, e eu vi dentro do parto muitas pessoas que, os médicos estavam de azul, e tinha muitas pessoas de branco ali, ajudando. E aí meu filho veio ao mundo num momento muito difícil, a gente quase morreu nós dois. Não chegou a ser uma EQM, foi só uma visão, sabe? Então, assim, já tinha algumas coisas que vinham acontecendo, né? Quer dizer, isso aconteceu antes, né? Bem Aconteceu antes disso. desse evento. Sim. E, bom, pensando na experiência propriamente dita, essa mão que parou você, era uma mão física ou era energia, assim? E tinha aparência de mão? Eu não sei explicar. Era linda, era maravilhosa, mas era tão linda que eu conseguia enxergar os poros daquela mão. E tão perfeita. Nossa, você viu em detalhes a mão. Eu vi em detalhes aquilo. E tinha uma luz própria nela. E aquilo me segurou assim, que pegou todo o meu peito, aquela mão assim, sabe? E uma unha perfeita, era uma mão mesmo, de um homem. E... A mão era proporcional ao tamanho dele, que ele disse que era bem grande, era o dobro de você. ele era grandão, ele tinha uns 2 metros, sabe? Então, assim, você me pergunta se era de carne, parecia ser de carne, mas eu não toquei, mas ela me tocou. Entende? E ao mesmo tempo puxou você para fora. Não, quando me encostou aqui assim, foi como, na hora que encostou, que eu olhei o que era, que me encostou assim, eu já estava lá entrando nesse portal. Foi segundos, assim. Foi a impressão que tirou meu espírito para andar lá, sabe? Foi instantâneo, assim, a mudança de dimensão. Não teve, assim, uma transição. Foi instantâneo. Botou a mão, que eu senti aquela mão que me segurou, que eu tentei fazer força, eu me lembro dessa cena, né? Eu já não estava mais ali. Eu já estava lá, atravessando já esse lugar. Aí você apareceu numa floresta. A primeira visão foi de uma mata, uma floresta assim? Não, é assim, ó. Na estrada onde a gente ia, é uma serra, então tem mata do lado de cá e tem mata do lado de lá. Eu não sei por quê, Paulo. Não sei te explicar por quê. Talvez pelo posicionamento do nosso corpo, eu entendi que foi pelo lado esquerdo. Se abriu um portal ali do lado esquerdo. E a gente foi andando. Aliás, eu já me vi ali naquilo. Como eu ainda percebi o lado de cá quando eu estava atravessando, eu acredito que foi um portal que se abriu ali, uma dimensão que se abriu ali. Entende? Quer dizer, a primeira dimensão foi essa da estrada, a segunda dimensão foi essa do portal. Quando eu passei para o outro lado, já era outra coisa, mas eu não me pergunte também como, eu sei que o portal ficou aberto. Era um portal de luz, era? Não, era assim, como um buraco, e tinha uma fumaça, uma névoa, e era meio cor-de-rosa, tutti-frutti aquilo, sabe? Eu não sei explicar isso, sabe? Tinha uma luz cor-de-rosa no meio da névoa. Mas não era uma luz. Era como se fosse uma fumacinha mesmo, assim, bem sutil, sabe? Meio tutti-frutti, assim, sabe? E aí, quando eu cheguei ali, eu já dei de cara com aquilo, né? E a gente atravessou. E era uma coisa fina mesmo. E eu sabia que do lado de cá tinha mata e do lado de onde eu estava era outra dimensão. Hoje eu consigo entender que lá no momento eu entendi que eu passei por um portal. Mas é uma coisa muito louca. Quando eu passei, já veio na hora em mim. Tô voltando para casa. Tô voltando para casa. E já começou a me dar uma alegria, sabe? Já comecei a saltitar, porque eu estava voltando para casa. É como se você tivesse uma pré-existência nesse lugar e estava passando uma temporada aqui, de uma coisa, uma coisa você pode, se tu botar uma arma na minha cabeça, eu vou te continuar dizendo a mesma coisa. Eu morava lá e vim passear aqui na Terra. Lá é a minha casa, lá é meu lugar. Entendeu? E isso eu não consigo tirar de dentro de mim. E aí, como na época, né, eu vim ali dentro do Evangelho, eu estava fazendo seminário, né, e estava estudando teologia, e assim, a Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que quando você morre, você dorme. E aí fica lá, esperando para o juízo. Eles falam isso. Mas eu não acredito mais nisso, não tem como eu acreditar.
Porque eu sei que eu já era, o nome que eu tinha, não sei, mas eu já era, antes de ser Silvana, antes de estar aqui, eu já existia. E morava lá naquele lugar. Lá é a minha casa. Quer dizer, não só existe vida após a morte, como existe a vida antes do nascimento, né? Sim. Assim, eu acho que eu entendo da seguinte forma hoje, que eu não vou chamar de missão, porque você cumprindo a missão ou não cumprindo, você volta para casa, né? Sim. E nós, seres humanos, não somos melhores que Deus. E se nosso filho não cumpre a missão que a gente deu para eles, a gente abre a porta para ele entrar, não é assim? Então, no por que mínimo a gente acha que o amor conversar. Para conversar e saber. Né? Então, como que a gente pode achar que a gente é melhor do que Deus, né? Não tem como. Então, assim, você sabe que os evangélicos, eles não acreditam em reencarnação, eles não acreditam em vida após a morte, essa coisa, eles não acreditam nem que Jesus aparece pra gente. Por incrível que pareça, sabe? E aí, a certeza que eu saí dali era o seguinte, assim, ó, que eu já tinha vivido lá com pessoas que estavam lá, pessoas ou seres que estavam lá, que eu fazia parte daquilo. E que de alguma forma, por ordenança, não que eu fugi de lá, mas por ordenança eu vim ser Silvana. E não Acho era que minha hora de voltar. Silvana é só um personagem, né? Que veio viver umas experiências, né? Mas não é você. Não era a hora de eu voltar aquele dia. Aí eu não sei se eu atravessei para o outro lado, eu creio na misericórdia, né? Que Jesus quis me mostrar que era ele que estava levando ela, né? Para eu ter paz depois de tudo que eu ia passar. E eu acabei tendo aquele grito, né? E aquilo tocou de alguma forma e os planos foram mudados. Não é a primeira vez que Jesus muda os planos, pode olhar a Bíblia, tem várias vezes. Então, assim, uma coisa é certa. Aqueles seres que estavam cantando lá dentro, eu conheço eles. E lá é a minha casa. E você perguntava por algumas pessoas, fulano, ciclano, como é que tá? Mas você não lembra quem são essas pessoas agora? Não. Só lembrava lá. Eu me lembro das respostas, sabe? Que falava que estava tudo bem. Teve uma pessoa que eu perguntei que a resposta foi que tinha vindo para a Terra. Ah, é? Interessante essa resposta. Foi uma conversa, só que essa parte da conversa eu não consigo me lembrar, talvez porque eu não tenha que saber, né? Isso. Você só lembra desse detalhe porque essa resposta é importante, né? Uma das pessoas que estava lá, estava bem, a outra voltou para a Terra. E uma outra do sexo feminino, porque eu chamei, na hora que eu falei, eu sentia que era mulher essa pessoa, mas era nome tudo esquisito, tá? Não era Pedro, Joaquim, João, eram outros nomes totalmente diferentes, sabe? E foi quase nesse momento que ele disse que eu não ia entrar, que não era a minha hora, né? Essa pessoa estava lá dentro. E eu fiquei muito feliz de saber que eu ia ver essa pessoa. Pessoa ou ser, não sei o que tinha lá dentro. Pois é, pessoas que você tinha uma aproximação grande, né? Que nunca mais viu porque ela está lá e você está aqui, né? Então você queria notícias. É isso. Ele está lá e eu estou aqui vivendo essa vida. E o interessante é que sua filha... Eu tenho plena consciência de que isso aqui é só um corpo. Mas que o meu espírito entrou nesse corpo e eu sou assistida o tempo todo por uma comitiva de seres que estão aqui para me ajudar. E isso é amor. Não é outra coisa. Isso é amor. Entende? Então, daquele dia em diante, Paulo, eu nunca mais tive medo de morrer. Sabe? É porque a morte perdeu o sentido, né? De morte, perdeu. De fim, né? Bem pelo contrário, meu querido, eu não vejo a hora. Aí eu penso, né? Não, mas eu tenho que ver meu netinho crescer, aí começa essas ponderações. Mas se fosse agora, eu já disse para os meus filhos, o dia que eu morrer, ninguém fique desesperado que eu estou indo para minha casa. Eu falo isso para eles direto. Tá? Me botem bem bonita que eu estou indo para casa. Não tem dor, não tem nada disso. Eu vivi minha vida feliz. E dali para frente, eu tratei de ser o melhor que eu pudesse, pelo menos amorosamente com as pessoas, sabe? Me mudou aquela experiência. Eu entendo assim que é muito pouco tempo
que a gente vive nesse corpo. Porque perto da eternidade, se eu viver 70, 80 anos, é um milésimo de segundo. Uhum. Entende? Então, Então o tempo aqui na Terra para você talvez tenha passado a ter mais valor, né? Aproveitar melhor o tempo aqui, porque é curto. Paulo, é uma resposta confusa. Por quê? Sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que é valoroso esse tempo que a gente vive aqui, eu também entendo que ele é muito pequeno, muito curto, porque eu tenho certeza da minha eternidade. Uhum. Entende? Eu não tenho dúvida de que eu sou um ser eterno, que você que está nos assistindo é eterno. Eu não tenho essa dúvida de que cada um de nós carrega dentro de nós uma centelha divina, o Deus que habita em nós. Jesus disse que ele estaria dentro de nós. Então, eu tenho essa total certeza de que isso aqui é só temporário. E isso não é papo de pastora, né? Então, você imagina como foi difícil. Pastorear por mais 6, 7 anos. Mas você, quando estava lá, você sentia que você tinha parte dele, ele tinha parte de você, que vocês tinham alguma coisa em comum, ou ele era um ser totalmente separado de você? Não, Paulo, é tudo junto. Né? É tudo junto. Assim, é só uma missão. Isso para mim e para você, Paulo, é uma missão sua. É só uma missão. E nós vivemos essa experiência aqui hoje, mas é só uma missão. Então, assim, todos nós aqui, nós temos um porquê de estar aqui. E sempre dentro de um comando total, entende? E as pessoas que estavam lá, alguns já tinham encarnado, outros não encarnaram, mas estavam ali esperando para isso. Enfim, é só uma missão. E tudo está conectado. A minha vida... Paulo, eu não te conheci, eu estou contando uma experiência que eu contei para 4, 5 pessoas só na minha vida, há 15 anos, e que mudou a minha vida. Então, você veja como as coisas, a conexão é uma coisa incrível. E se você perguntou por uma pessoa, e essa pessoa, uma delas, estava aqui em missão, quer dizer que parece ser uma coisa rotineira, de tempos em tempos alguém vem, volta, pode vir de novo, depois ficar lá. Quer dizer, a ideia de ter várias vidas na Terra, a mesma consciência, parece que pareceu como uma coisa normal lá, né? Mas é normal. Assim, quando ele disse para mim, ainda não é a tua hora, quando ele falou isso, não é que ele fechou a porta. Não fiquei brava porque ele fechou a porta para eu entrar. Não. A porta que eu digo assim, metaforicamente, né? Eu lamentei porque não era a minha hora e eu queria voltar. Mas deixa eu falar, há uns minutos atrás eu queria viver. Mas quando eu estava ali, eu não importava mais nada lá atrás. Entende? Foi uma ilusão, né? A ilusão de que tinha acabado a missão, que você já estava voltando, mas não tinha acabado. Mas não era eu, né, que estava indo, era ela, sabe? A missão como Silvana ainda tinha que continuar. Tinha. E tem muita coisa, eu acho que eu ainda tenho que fazer. Para você ter uma ideia do desapego, não, assim, gente, não é que eu queira morrer, não é isso, sabe? Mas esse apego na vida que as pessoas têm, eu não tenho. Eu não tenho medo de nada, Paulo. Sabe? Porque eu sei que eu estou assistida. Depois disso, eu passei por muitas situações e Jesus estava ali. Eu sentia ele ali. Aquela presença que eu senti lá, eu sinto na minha vida de vez em quando. Hoje, aqui em casa, eu senti isso. Mesmo não estando na igreja, mesmo isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de a gente ter essa proteção, ter esse cuidado, esse amor de Jesus. Isso não é eu, é todo mundo. Agora, é interessante porque você tinha uma consciência dupla, né? Porque uma vez que você estava lá e não lembrava do acidente, da filha, você queria voltar alegremente para sua casa, já perguntando pelas pessoas, louca para ver de novo aquelas pessoas. De repente, Silvana surge e lembra que a filha está nos braços de Jesus e que ela vai morrer, né? E que você não quer que ela morra.
Aí é a dualidade, né, entre a consciência original de lá e a consciência de Silvana, que de repente do apelo. Surgiu lá e interferiu, né? Interferiu no fluxo dos acontecimentos. Quando ele falou que não era minha hora e ele continuou andando e eu não conseguia andar mais, veio um flash na minha mente ali de que tinha acontecido um acidente, de que ela estava lá dentro daquele carro e que no outro dia eu tinha que enterrá-la. Eu vi toda essa cena acontecendo. Assim, questão de segundo, veio aquela informação de tudo que ia ter que acontecer no outro dia. E assim eu não aguentei, foi a hora que eu comecei a ficar desesperada. Né? Interessante é que se aí ele volta a Silvana, esquece a outra, que a outra já tinha fechado ali, não entrava mais. Interessante é que ele estava levando sua filha para essa cidade, que é o seu lugar, né? Provavelmente a sua filha também é de lá, né? Ele mora lá também, e você deve ter uma outra relação lá com ela que não de filha, talvez de irmã, de amiga. Até naquele momento ali que ele disse que eu não ia entrar, eu nem me lembrava que ela estava nos braços dele, que ela estava morta, eu não lembrava de nada. Só na hora que ele falou que eu não podia entrar, que não era a minha hora. Mas que ele continuou andando com ela nos braços, aí eu entendi que ela tinha morrido. Você não chegou a ver mais detalhes da aparência dele, nem de lado, assim, em algum momento? De lado eu via, sabe? Era um cabelo castanho escuro, assim, encaracolado, que mais ou menos por aqui, assim, um nariz bem feito, assim, bem forte, sabe? Um nariz forte, assim. Eu não posso dizer, assim, que no nosso padrão de beleza, né, humana, sabe? Que era um homem fisicamente, o rosto era um homem bonito. Não, mas a alegria que emanava dele, o amor que emanava dele, fazia com que ele fosse lindo, entende? Mas se agora, né, analisando friamente o que eu vi, acho que se eu passasse por um homem igual aquele na rua, talvez eu não achasse bonito, mas naquele momento... Você já viu um Jesus que foi pintado por uma artista chamada Akiane, uma pintora? Não? Esse Jesus que ela pintou já foi reconhecido por várias pessoas que tiveram EQM. Eu vou procurar. Eu vou ver se eu te mostro ele agora, mesmo que depois eu tenha que editar isso para não dar esse gap aí desse tempo, mas eu vou te mostrar ele agora. Deixa eu ver agora para ver se você tem alguma lembrança dele. Tá vendo? Ele não tinha barba. Não mas tinha era barba, dessa cor, o cabelo desse tipo mesmo. Essa menina que aparece aí é a Kiane, ela é pintora. Aí esse Jesus aí que ela pintou foi porque ela tem uma mediunidade, né? E ela conversa com Jesus. Era desse jeito aí. Aí ela conversa com Jesus e ela queria pintar Jesus, mas não sabia como era o rosto dele, porque ela nunca via o rosto dele. Então ele disse que ia mandar uma pessoa lá com a aparência dele, que era para ela saber que ele tinha aquela aparência e que ela podia pintar daquele jeito. Aí um dia apareceu lá na casa dela um homem e para entregar uma encomenda, alguma coisa assim. Quando ele saiu, aí Jesus disse: é aquele ali, aquele homem é a minha aparência, você pode pintar igual a ele. Aí ela pintou. Esse aí. Aí algumas pessoas que tiveram EQM reconheceram como tendo sido Jesus que ela viu lá do outro lado, né? Então, ele tinha o cabelo dessa cor, só que um pouco mais comprido aqui assim, não tinha barba, mas esse nariz reto, assim, austero, comprido, sabe? No nariz. Comprido, assim, e esses ossos aqui, assim, realmente eu via isso de lado, né? Porque eu tinha que ver assim, sabe? Eu via talvez o naquele... perfil. Mas não tinha barba. Não tinha barba. Isso eu lembraria se eu tivesse visto. Não tinha barba. Certo. Então, você deduz que tenha sido Jesus, né? Eu acho, eu acredito isso, porque ele falou que ele andava sobre as águas, e na hora eu entendi que era ele. Era como se fosse um recado, né? Foi. A informação que veio de que ele andava nas águas, que ele não precisava da ponte, que eu estava me questionando, cadê a ponte para ele atravessar, né? Isso em questão de segundo na minha mente, né? E a resposta veio. Né? E aí você deduziu, né? Você fez a correlação com Jesus que anda sobre as águas.
depois, saindo dessa história toda, eu fiquei me perguntando, será que todos andam em cima das águas? Eu fiquei me perguntando essas coisas. Sabe? É um indício, mas, enfim, né, de que possa ser. Mas não é nem por conta dessas palavras que eu acredito que era ele, mas pela vibração. Sim. Sabe? Daquela alegria, aquela compaixão, daquele amor. Depois, ao longo da minha vida, eu tive umas outras experiências com Deus, e era essa a vibração que vinha, era essa frequência que vinha quando estava perto de Jesus, sabe? Então, assim, quanto mais os anos foram se passando, mais isso ficou fixo dentro de mim, de que tinha sido Jesus ali mesmo. E, assim, eu acredito que outro não teria autoridade de mudar tudo ali. Também é uma coisa que me... Né? No mínimo, ele era ali um ser de poder dentro daquela dimensão, né? Ele era o dono do pedaço. Isso eu sei. E mandava aqui também, né? Porque ele tem essa conexão entre a Terra, né, e aquela dimensão. Porque ele sabe onde estão as pessoas, quem está aqui, quem está lá, sabe que sua história não termina ali. Não, peraí. Do outro lado, não tem essa separação. Como assim? Poderia explicar melhor? Do outro lado, assim, o passarinho faz parte de você, o trigo faz parte de você, a pessoa que está do teu lado é igual a você, e tu é igual àquele que está lá dentro do muro, o muro faz parte de você, tudo é uma coisa só. E do lado de cá também. Para eles é tudo uma coisa só, para nós que tem essa separação. Quer dizer, para eles, o planeta Terra e as pessoas que estão aqui e a cidade lá é tudo uma coisa só, como se fosse uma dimensão só. O universo. É vibração. Aquele grito que eu dei por amor de mim foi algo que saiu de todas as minhas células, todos os meus átomos, e ele ecoou como uma bomba atômica no universo. É como se estivesse ecoando aquilo, sabe? Está ecoando até hoje. Foi incrível, porque aquele grito, ele parece que permeou tudo que estava ali. Tudo. Como aquela música estava entrando em todas as minhas células, em mim, fazendo parte de mim, aquele grito que eu dei também fez parte de tudo. Você acha que aquele grito teve o poder de fazer a mudança nos acontecimentos, além de ter sido uma concessão dele, mas também foi um poder que você reivindicou com aquele grito? Não é um poder. É um poder que nós podemos atingir aqui na Terra, porque é isso que eu faço no meu trabalho, né? Era a verdade pura. Não tinha nem para mais, nem para menos. Era a verdade pura. Sabe? São coisas que não podem ser pinceladas aqui, para arrumar, não, fala assim, fala... Não, era a minha verdade plena. Foi um questionamento. E você sabia que era tão amada que você reivindicou em nome do seu amor, né, do amor que ele tem por você? Eu senti o amor dele já, mas por eu sentir esse amor, eu reivindiquei. Por eu sentir que já era amada, que já era cuidada há muito tempo, eu já tinha tido experiências, não dessa por esse amor que eu já sabia que ele tinha por mim, e tem por você, e tem por todos que estão nos assistindo, e eu já tinha consciência disso. Então, por esse amor, eu reivindiquei. Ele fez isso com o Pedro, né? Ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes. Foi tipo isso, sabe? Se tu me amas, mas eu não falei essas palavras. Isso saía do meu entendimento da minha alma, para poder passar aqui. Eu falei essa frase: por amor de mim. Entendeu? Era a minha plenitude naquele grito. Era o eu todo. Então, assim, é algo que eu não sei te explicar, mas aquele grito fez a mesma coisa da música. Ela ecoou em tudo, ela permeou tudo, e ele parou imediatamente quando chegou ali. Deixa eu te já fazer não podia andar mesmo, né? Você lembra algum detalhe da cidade, como é que era? Porque você sabe que tinha uma cidade por trás. Não dava para ver. Era só um muro muito alto, e como estava muito longe, né?
Eu sabia que a música vinha de lá e que eram pessoas que estavam lá e que a gente ia ter que caminhar até lá, mas não dava para ver nada dentro, por conta do muro e da distância onde eu estava. Mas lá era a minha casa, isso eu sabia. Eu não lembrava como era lá, né? Não, isso não foi minha. E a música parece ter sido escolhida para Silvana, né? Será que foi para aquela consciência ou foi para Silvana? Porque Silvana que conhecia a música, né? Eu acho que foi para Silvana, porque era uma música que eu gostava e ela trazia toda a situação que estava acontecendo ali. Talvez para que eu tivesse um entendimento, né? Do que estava acontecendo. A música veio retratando tudo que estava acontecendo. E, assim, depois daí para frente, eu nunca mais pude escutar essa música sem chorar. E você hoje mesmo eu escutei ela, né? Para poder relembrar dos detalhes, tudo, botei ela aqui em casa. Mas chorei muito, mas muito, sabe? E você hoje convive com essa consciência de que você não é Silvana? E você entende... Como é que você se relaciona com Silvana, nesse caso, hoje? Mudou alguma coisa? Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos.